Sejam bem-vindos à nossa continuação aqui. Vamos continuando a falar sobre os temas de geometria analítica. A gente tinha começado, na aula passada, a falar sobre linhas retas. Falamos bastante sobre linhas retas, com equações padrões de linhas retas em coordenadas retangulares e tal, as coordenadas padrão. E eu ia começar a falar sobre coordenadas polares quando acabou o nosso tempo de aula, então vamos tocar a partir desse ponto, né? Bom, coordenadas polares, né? Então vamos primeiro falar sobre o que é isso. Então, se eu tenho um determinado espaço, né, eu tenho mais de uma maneira de representar pontos num espaço, tudo depende da base que eu escolher. Então, em R2, eu posso escolher vetores de base 1 e 0 e 0 e 1, que são a nossa base padrão, por exemplo, e através desses vetores, qualquer base de vetores dessa forma, a gente consegue representar qualquer ponto nesse espaço. Mas além disso, a gente consegue representar pontos num espaço R2, né, num plano, através de um sistema um pouco diferente. Um sistema que leva em conta a distância R do ponto que eu estou considerando até a origem e o ângulo θ da linha que liga a origem até esse ponto. Então eu tenho um determinado ponto no plano R2, o ponto P, por exemplo, está aqui. Eu posso representar ele pelas suas coordenadas x e y, tá? Que estão marcadas aqui nesse ponto, px e py. E eu posso representar ele também pela distância que existe entre a origem e esse ponto, essa distância r, e o ângulo que existe entre o eixo x, o ângulo medido na direção anti-horária, positivo na direção anti-horária, esse ângulo θ que existe entre esse eixo e essa linha que representa. Essas duas formas de representar são perfeitamente legítimas e com essas duas formas de representar a gente consegue chegar em qualquer ponto do plano, tá bom? Então, as coordenadas polares são essas, né? Então, para esse ponto P, um ponto P que tem coordenada R e θ nesse determinado ponto. E se a gente deseja fazer a conversão entre esses R's e θs, voltar para a coordenada retangular, fica muito claro, né, que a gente tem a construção de um triângulo retângulo aqui, né? Esse ângulo aqui embaixo que eu estou indicando para vocês é um ângulo reto. Hipotenusa vale R, esse ângulo vale θ, então a gente consegue descrever as coordenadas x e y desse ponto, simplesmente com funções trigonométricas padrão. Então R cosseno θ, claramente é esse cateto adjacente ao ângulo de θ aqui, e o R seno θ é o cateto oposto a esse ângulo θ, então serão correspondentes as coordenadas x e y desse ponto P em coordenadas retangulares. Tá? Bom, então essas são as coordenadas polares. Mas agora a gente está falando de coisas geométricas em coordenadas polares, coisas que nos interessam em coordenadas polares, especificamente uma reta. Né? Então, como é que eu trato uma reta em coordenadas polares? Então, a gente vai lembrar no formato padrão, né? A gente tinha visto uma equação de primeiro grau, ax mais by igual a c, ou ax mais by mais c igual a zero, né? Tanto faz esse c positivo ou negativo, mas assim, temos alguma coisa que multiplica x, alguma coisa que multiplica y e mais uma constante. Isso aqui é um formato de uma equação de primeiro grau e a gente mostrou na aula passada que isso era totalmente equivalente a uma reta em R2. Tá? Então, se eu simplesmente substituir esses x e y pelas expressões que eu tenho com relação a r e θ, por exemplo, eu consigo chegar num formato para uma equação em coordenadas polares. Então, a r cosseno θ mais b r seno θ igual a c. Botamos o r em evidência, eu tenho r a cosseno θ mais b seno θ igual a c. Perfeitamente, isso aqui é totalmente equivalente a uma equação de reta, agora em coordenadas polares. Tá? Só que esse não é o formato mais comum que a gente tem para uma reta em coordenadas polares. A gente tem uma outra forma que é mais interessante. Tá? Pois bem, então vamos pensar aqui, né? Eu tenho uma determinada reta, imagina que eu tenho uma reta lá, e essas coordenadas A que multiplica x e B que multiplicam y, a gente viu que a gente consegue trabalhar em cima delas e descobrir qual que é a inclinação dessa reta num determinado plano. Né? E a gente viu que a inclinação da reta num determinado plano, que é o que a gente chamou de lambda na aula passada, o tangente dessa inclinação da reta, vai ser menos b dividido pelo a. Isso a gente tinha visto na aula passada. Tá? Né? Então a gente tinha isso, né? Um determinado ponto no plano é caracterizado por r e θ, e além disso, essa reta inclinada aqui tem, descrita por essa equação, a x mais by igual a c, tem essas condições. Eu tenho um b aqui na direção de y, a na direção de x, e eu tenho então menos b dividido por a, a inclinação dessa reta, a tangente desse cara aqui. E por conta dessa inclinação, né, isso aqui está associado então a um triângulo que tem um cateto b, outro cateto a, e uma hipotenusa, que vai ser por Pitágoras, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então eu vou pegar essa equação aqui que eu tenho, tá? E vou dividir todo mundo por a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então, dividindo todo mundo por a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente chega então que eu tenho r, a dividido pelo
a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes cosseno θ, b dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes seno θ, e do outro lado eu tenho c dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha, se a gente olha para esse triângulo aqui, esse triângulo nos representa diretamente. Se eu meço esse ângulo, a inclinação a partir do eixo x até essa reta, a inclinação da reta como um alfa, tá? A dividido pela hipotenusa, claramente é o cosseno desse ângulo. Tá? O cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então eu vou ter o cosseno de alfa, cosseno da inclinação dessa reta, vezes o cosseno de θ. E por outro lado, b dividido pela hipotenusa é o seno. Então eu tenho cosseno de θ, cosseno alfa, cosseno θ, mais seno alfa, seno θ, dentro dos parênteses. Isso aqui vai ser igual a uma quantidade que a gente vai chamar de h. Tá? Então é um c dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá bom? Então a gente já vai ver o que é esse h em seguida. Bom, se a gente admite que isso aqui é possível, né? Uma vez que a gente chega num formato como esse, cosseno θ vezes cosseno alfa, cosseno θ, mais seno alfa, seno θ, temos várias identidades trigonométricas que a gente pode explorar. Isso aqui é facilmente associado a uma identidade trigonométrica que existe, que é cosseno de alfa menos cosseno de θ menos alfa, desculpa, tá? Então, se eu tivesse θ mais alfa, o formato padrão seria cosseno alfa mais cosseno alfa, cosseno θ menos seno alfa, seno θ. Como eu tenho a troca de sinal desse cara aqui, esse cara aqui eu tenho menos aqui ao longo do caminho, tá? Então, assim, troquei o meu formato padrão que eu tinha ali antes por esse formato. R cosseno de θ menos alfa igual a h. Mas quem que é esse h? Tá? Esse h, na verdade, é a distância que existe, a distância entre a origem e essa reta. Tá? Então eu tenho a reta tem essa inclinação, tá? Todos os pontos ao longo dessa reta eles vão ter um determinado distância, um raio r e um θ, né? Então, talvez ficou faltando isso quando eu comecei a apresentar uma equação em polares, né? Quando a gente tem a equação retangular da reta, o que varia são os x's e os y's. Quando a gente está em polares, o que está variando são os r's e os θ's, né? Então, para a gente descrever todos os pontos da reta, que é uma coisa que é infinita, né? A gente tem que varrer todas as possibilidades de r's e θ's para seguir sobre essa reta. Tá? Então, tendo dito isso, voltando aqui, né? Então, todos os pontos dessa reta vão ter um r e um θ, e esse h está associado à distância entre a origem e a reta. Então, a menor distância que existe entre a origem e essa reta, a gente tem alguma coisa que está assim. Como que a gente consegue enxergar isso, né? Então, observe, eu tenho essa reta, a inclinação desse h aqui é um determinado alfa, tá? Então, para qualquer ponto ao longo dessa reta, para esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto tem um determinado θ. O ângulo que é formado dentro desse triângulo retângulo aqui, tá? Então percebam que existe um triângulo retângulo. Se a origem está aqui, a menor distância da origem até a reta é um h, e eu tenho um r nessa posição. Então eu tenho um r, esse camaradinho aqui vai ser alfa menos, o θ menos o alfa, e o h está aqui. A gente vai perceber que esse h, mais uma vez, é o cateto adjacente ao ângulo que eu tenho, ao ângulo que eu conheço de θ menos alfa. Então está claro aqui que esse h igual a r cosseno de θ menos alfa nos leva obrigatoriamente a dizer que esse h é a menor distância possível que existe entre a origem e a reta que existe ali ao longo do caminho. Tá? Então essa é a nossa equação padrão de uma reta em polares. Então eu tenho r varia, θ varia, alfa é dado pela inclinação da reta e h é dado pela distância entre a reta e a origem. Tá? Então coisas que já são conhecidas são alfas e θs, e a gente vai variar para percorrer, para varrer todos os pontos dessa reta, a gente vai variar r's e θs. Tá? E essa é uma informação, então, fica evidenciado, né, através desse formato aqui, quando essa reta não passa pela origem. Né? Então, quando o h é diferente de zero, essa reta não passa pela origem. Tá bom? Muito bem, então vamos fazer exemplos. Né? Então, tem uma determinada reta aqui, uma reta que tem uma equação, 3x mais 4y mais 10 igual a zero. Né? E agora a gente vai tentar chegar naquele formato padrão que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente está vendo, a gente tem que isolar o que não está envolvendo r's e θs, está isolado no lado direito, tá? Ou está isolado de outro lado. E esse cara aqui, como a gente deseja que ele tenha um caráter de distância, a gente vai tentar deixar sempre esse número do outro lado da equação, do outro lado da igualdade, positivo. Tá bom? Então, se eu joguei alguma coisa e ficou negativo, a gente troca o sinal dos dois lados da equação para que o que esteja do lado direito siga sendo uma distância. Então é isso que é feito aqui, né? Eu tenho 3x mais 4y mais 10 igual a zero. Se eu jogasse simplesmente o 10 para o outro lado, ele ficaria menos 10, mas eu quero que ele fique positivo. Então eu deixei o 10 do lado de cá e joguei todo o resto para o outro lado. Menos 3x menos 4y. Tá? A partir disso aqui,
a gente vai, então, transformar esses caras x e y por r cosseno θ e r seno θ. Então, trocamos o x por r cosseno θ e y por r seno θ. Temos essa situação aqui. E a gente divide, então, agora eu sei quem que são os a's e os b's, né? Então, a e b estão aqui. E eu estou dividindo, então, pela hipotenusa daquele triângulo que a gente tinha visto antes. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, se a é menos 3 e b é menos 4, a raiz de a ao quadrado mais b menos 4 é o triângulo 3, 4, 5, né? Triângulo padrão. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, dá 25, raiz de 25 dá 5. Então, dividindo todo mundo por esse cara aqui, dividindo por 5, a gente tem, então, r menos 3 quintos vezes cosseno de θ, menos 4 quintos vezes seno de θ. Isso aqui vai ser 10 dividido pelo mesmo 5 por 2. Tá? Então, olhando para esse camaradinho aqui, a gente sabe, né, que esse cara aqui, menos 3 quintos agora, ele é o formato de cosseno de alfa. E ao passo que menos 4 quintos é o formato de seno de alfa, para a gente chegar naquele formato padrão, r cosseno de θ menos alfa. Tá? Então, nos falta descobrir quem que é o alfa. Né? A gente já sabe quem que é a distância. A gente sabe que a distância entre a reta e a origem vale 2. A gente já chegou nesse formato padrão. E nos resta descobrir, então, quem que é esse alfa. Então, o alfa é basicamente a cosseno menos 1 de menos 3 quintos, ou seno menos 1 de menos 4 quintos, ou ainda tangente a menos 1 de 4 terços. Tá? Então, todos esses carinhas são possíveis. Né? A gente vai usar a função inversa para achar esses caras aqui. A gente sempre vai tomar cuidado para olhar os sinais desses caras. Né? Então, a gente está vendo que o alfa tem cosseno negativo e seno negativo, e isso nos indica, então, que o alfa é um ângulo do... deixa eu ver, primeiro quadrante seriam os senos positivos, então eu tenho o terceiro quadrante tem os senos e cossenos negativos, né? Isso aí. Então é um ângulo do terceiro quadrante, que a gente vai ver que cosseno a menos 1 de 3 quintos a gente tem duas possibilidades possíveis, né? A gente vai pegar então a possibilidade do terceiro quadrante para que o sinal case, tá? Ou a gente cruza as possibilidades, né? Faz quais são os ângulos que me dão seno a menos 1, cosseno a menos 1 de menos 3 quintos, e quais são os ângulos que me dão seno a menos 1 de menos 4 quintos, e só um deles, só o que tiver no terceiro quadrante, vai ser o correto, tá? Então a gente vai ver então que esse cara vai estar no terceiro quadrante. É terceiro ou segundo quadrante agora? Acho que é terceiro quadrante, tá? Espero que não esteja falando besteira para vocês. Enfim, então a reta então vai assumir esse formato, r cosseno de θ menos alfa, com esse alfa que a gente descobriu aqui, a distância de 2 da origem, e essa reta vai percorrer o caminho todo dessa forma, tá bom? Uma coisa que é importante da gente perceber, né, é que o formato que a gente tem aqui, r vezes cosseno de θ menos alfa igual a 1h, se eu quisesse chegar num formato de r cosseno de θ igual a 1h, tirando esse alfa aqui, isso é exatamente o que a gente obteria se a gente rotacionasse os eixos de um determinado ângulo alfa. Tá? Então, essa reta tem uma inclinação. Essa reta que eu estou indicando aqui, ela tem uma determinada inclinação com relação aos eixos x e y, quando eles estão na posição padrão. Essa é a inclinação dessa normalzinha aqui, né, que a gente traça. Aqui onde a gente mede o h, esse aqui é o alfa, né? Então essa é a inclinação desse cara. Mas se eu pegasse os eixos mantendo a origem nessa posição e rotacionasse eles para uma posição nova, x' e y', rotacionando esses caras para que x' casasse exatamente com a linha que mede a distância desses dois caras, a gente chegaria então num formato em que o alfa seria zero, tá? Então basicamente o que a gente está fazendo? Quando a gente rotaciona um eixo, né, a gente está fazendo isso. A gente tem o x', a coordenada x nesse novo eixo rotacionado vai ser uma nova coordenada r', que multiplica um novo ângulo θ', cosseno de θ', que está medido com relação a esse novo cara, o y' da mesma forma. Tá? Só que esse camaradinho aqui, né, esse x', ele tem a ver então também com eu não quero falar besteira aqui, tá? Então, r cosseno de θ menos alfa. Esses r são os mesmos, né? Então, esse r aqui é o mesmo r do lado de cá, né? Porque a origem não foi transladada, ela permaneceu no mesmo ponto. Então, os r's que a gente está medindo são os mesmos, só que para cada r ele tem um cosseno diferente, um ângulo diferente com relação à posição que a gente tiver. Bom, a partir dessa relação que a gente tem entre as coordenadas em x', correlacionando elas com as coordenadas de x, tá? A gente consegue chegar numa expressão, então, que x'
vai valer r cosseno de θ cosseno de alfa mais r seno de θ seno de alfa, através desse cara aqui, né? Então, cosseno de alfa menos θ foi alguma coisa que a gente tinha chegado aglomerando esses produtos que a gente tinha feito. O que a gente fez aqui foi desfazer aquela transformação, tá? Então, r cosseno de alfa menos cosseno de θ menos alfa vai ser r vezes cosseno de θ cosseno de alfa mais r seno de θ seno de alfa. E aqui embaixo eu tenho r seno de θ menos alfa. E para essa identidade trigonométrica, a gente sabe que y' vai ser r seno de θ cosseno de alfa menos r cosseno de θ seno de alfa. Tá bom? Então eu só desfiz as transformações que a gente tinha aqui anteriormente feitas, tá? Bom, uma vez que eu fiz isso, então agora eu consigo descrever esses caras, né? Então r cosseno de θ é o que a gente tinha, era o x que a gente tinha originalmente, tá? Então, r cosseno de θ é x vezes cosseno de alfa, e r seno de θ é y vezes seno de alfa. Então o x' vai ser o x nesse novo, a coordenada x' nesse novo sistema de eixos que foi rotacionado aqui, vai ser o x que a gente tinha antes vezes o cosseno de alfa, mais o y que a gente tinha antes vezes o seno de alfa. Então, se eu tenho um determinado ponto, antes ele projetava para cá, ele chegava num determinado x, agora ele projeta para cá, ele vai chegar nesse ponto. Isso vai levar então uma contribuição de x, mas vai levar também em conta uma contribuição do y de antes, né? Somando esses dois caras, a gente vai chegar na posição. Esse x de antes ele projeta para cá e o y de antes ele projeta para cá. Somando essas duas coisas, a gente vai parar no ponto certo em x'. Da mesma forma, no y', a gente vai ver que vai ter menos x seno de alfa, né? Por quê? Y' está aqui e você percebe que o x estava aqui na parte negativa desse eixo, né? Então eu tenho menos x seno de alfa mais y, o y original, cosseno de alfa, vamos jogar para cá, somando com esse cara com o sinal trocado, a gente vai chegar na posição correta nesse eixo que a gente tinha ali anteriormente. Tá? Então essa é a equação a partir dos x e do alfa, do ângulo que a gente rotacionou esses eixos, como é que eu chego nos x', e se eu preciso da transformação inversa, então a gente consegue chegar também que x, o x original, vai ser x' vezes cosseno de alfa menos y' menos seno de alfa, vezes seno de alfa, e o y vai ser x' seno de alfa mais y' cosseno de alfa. Então essas são equações para rotação de eixos coordenados. Então isso aqui não estou falando de retas, não estou falando mais de equações de reta, a gente utilizou o formalismo das retas para que a gente conseguisse chegar numa equação do que eu preciso fazer para rotacionar um eixo de um determinado ângulo alfa. E o que são as novas coordenadas nesse novo sistema rotacionado aqui. Tá bom? Então vamos pegar um exemplo, né? Então, o primeiro exemplo, eu tenho uma equação que me diz que r, raiz de 3 cosseno de θ menos seno de θ igual a 3. Tá? Levando em consideração aqueles formatos padrão das coisas, né? Esse aqui é o A, tem um raiz de 3, e esse menos 1 é o B. Então eu tenho um triângulo que tem raiz de 3 na direção de x e menos 1 na direção de y, né? Lembrando que multiplica cosseno está na direção de x e o que multiplica seno está na direção de y. Raiz de 3 para cá, menos 1 para cá. Pitágoras, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 1 ao quadrado deu 1, 3 mais 1 deu 2, raiz deu 2, então a hipotenusa desse cara é 2. Dividimos todo mundo pela hipotenusa. R, raiz de 3 dividido por 2 cosseno, menos 1 meio seno, igual a 3 meios. E agora a gente acha quem que é esse alfa, né? O alfa vai ser o ângulo cujo seno vale menos meio, e cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Então, seno a menos 1 de menos meio, cosseno a menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Tá? A gente percebe que o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, como o seno é negativo e o cosseno é positivo, a gente está no quarto quadrante. Tá? Quarto quadrante, então, é um ângulo. Então, temos primeiro quadrante aqui em cima, segundo, terceiro, quarto, medido a partir do eixo x. Então, o ângulo que está no quarto quadrante, que respeita essas relações, é o ângulo de 330 graus. Tá? Então, 330 graus é o alfa que descreve esse cara aqui. Então, essa equação original aqui é equivalente a uma reta, é totalmente equivalente a essa equação, r cosseno de θ menos 330 graus igual a 3 meios. Então, eu tenho essa distância aqui, essa distância entre a origem e a reta, distância perpendicular, é 3 meios, e essa reta está inclinada, né? Essa normal, essa reta está inclinada de 330 graus com relação ao eixo x. Então, esse é o nosso primeiro exemplinho que a gente tinha aqui. Outro exemplo que a gente tem, para a gente entender o que está acontecendo, né? Se eu tenho alguma coisa que me diz r seno de θ é igual a menos 2. Se a gente pensa simplesmente nas nossas coordenadas, que a gente tinha visto originalmente, né, a transformação das coordenadas retangulares para as coordenadas polares, r seno de θ era y. Né? Então, basicamente, quando eu tenho r seno de θ igual a menos 2, eu estou dizendo que y é igual a menos 2.
O que eu estou descrevendo, então, num sistema retangular normal, né? Tenho x e y aqui marcados. Eu estou descrevendo uma reta cuja coordenada y de todos os pontos vale menos 2. Para eu fazer isso através de polares, eu tenho que botar r vezes seno θ igual a menos 2. Isso vai fazer com que eu percorra todos os pontos em que os raios vezes o seno de θ me dão menos 2. Tá? Só que esse aqui não é o formato padrão de uma equação. Nosso formato padrão de uma equação envolve cosseno, né? Então, se eu tenho que chegar nesse formato padrão, eu quero transformar essa equação em alguma coisa que tenha, cara, r vezes cosseno de θ menos alfa igual a uma determinada distância, tá? A gente vai ter que trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, para eu transformar um seno de θ num cosseno de alguma outra coisa, né? O seno de θ e o cosseno de θ, eles estão sempre defasados de 90 graus, né? Então, se eu pego o seno de um θ, ele vai ser igual ao cosseno de um θ mais um determinado ângulo, ou menos um determinado ângulo. Né? Nesse nosso caso aqui, menos 90 graus. Então eu tenho essa reta, menos 90 graus, eu peguei então essa distância do eixo x, rodei 90 graus, e aqui está a medida da distância de 2 desses caras aqui. Perceba que o menos 2 virou 2, como h tem que ser uma distância, ele tem que ser um h positivo, né? Virou 2 aqui. Para virar 2, então esse número ficou negativo. Então, r seno de θ igual a menos 2 é exatamente equivalente a r cosseno de θ menos 90 graus igual a 2. Tá bom? Outras observações interessantes, né? Então, o que seria então a equação que me diz que seno de θ é igual a meio? Seno de θ igual a meio, a gente poderia pensar, então, quais são os ângulos cujo seno vale meio. Só que eu estou falando que isso aqui é uma equação de uma reta, né? Eu quero ver qual que é a reta em polares que está associado a essa equação. Então eu tenho que chegar num determinado formato para esse cara aqui. Tá? Só que esse formato aqui é alguma coisa que não é adequado para falar sobre isso. Vocês percebem que não envolve R nesse camaradinho aqui. Né? Então, transformar esse cara para chegar num formato como esse é algo que a gente não vai conseguir fazer. Por quê? Porque isso aqui é uma equação padrão para retas que não passam pela origem. Tá? Quando a reta passa pela origem, essa distância aqui vale zero. Então eu tenho r vezes cosseno igual a zero, ou seja, algum desses dois caras tem que valer zero. Tá? Nesse caso específico, quando a gente tem θ constante, seno de θ igual a meio, a gente está vendo que a gente está travando esse θ em uma determinada posição e o r pode assumir qualquer valor ao longo do caminho. Então ele segue sendo uma reta, só que é uma reta com θ constante. Então, se eu tenho seno de θ igual a meio e eu preciso traçar a que isso equivale em polares, né? Seno de θ igual a meio, eu tenho duas possibilidades então. Eu tenho 30 graus, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 150 graus. Eu tenho nos dois quadrantes, no primeiro e no segundo quadrante, um seno que vale meio positivo. Né? E para esses dois caras, como r pode assumir qualquer valor, então eu tenho uma linha infinita que começa da origem, com um ângulo de 30 graus, e vai até o infinito. R pode ser qualquer valor desse cara ao longo do caminho, e aqui também. Então eu tenho duas semi-retas descritas. Sempre que eu travo um ângulo, seno de um ângulo ou cosseno de um ângulo igual a um determinado valor, isso corresponde em polares a eu ter duas semi-retas infinitas. Tá bom? Então, são alguns tópicos aí que a gente está vendo de retas em polares, né? Retas em coordenadas polares. É importante vocês se lembrarem desse formato padrão de retas em coordenadas polares, que é o formato que nos traz mais informações. Nos traz a informação de qual é a distância que existe entre a origem e essa reta, e nos traz a informação da inclinação dessa reta com relação aos eixos. Tá? Talvez não tenha ficado claro aqui originalmente, né? Mas não, acho que está tranquilo, né? Então, só lembre-se sempre que esse θ vai ser que esse alfa, desculpa, vai ser a linha entre o eixo x e aquela linha perpendicular, a linha normal, a distância desse cara. Né? A linha ao longo do qual a gente mede h, essa distância entre o eixo x e essa linha é o que vale alfa, tá bom? Seguindo ainda nesse capítulo de coisas de primeiro grau, né? Então, entidades cujas equações são equações de primeiro grau. A gente já tratou de retas em coordenadas retangulares e em coordenadas polares. E a gente vai tratar agora de uma outra entidade de primeiro grau, que são os planos. Né? Então, se eu tenho uma equação de primeiro grau em 3 dimensões, se eu tenho alguma coisa, então, A que multiplica x, B que multiplica y, C que multiplica z, mais uma coordenada D, tudo isso somado dá igual a zero, essa relação é uma relação que liga x's, y's e z's ao mesmo tempo, todas numa mesma equação. Tá? Então,
Façam a distinção, né? O que é uma reta em 3 dimensões. A gente viu que a gente tinha 3 equações separadas, né? Uma equação que determinava como que variava x, uma equação que determinava como variava y e outra que determinava como variava z. Isso, todas elas estavam relacionadas ao mesmo parâmetro, que eram basicamente produtos de um determinado vetor que indicava aquela inclinação e o ponto. Então, se eu soubesse um ponto por onde a reta passava e o ângulo, né, o vetor que indicava a inclinação dessa reta, a gente descreveria todos os pontos dessa reta, coordenadas x, y e z, através de uma parametrização desse vetor a partir daquele ponto. Tá? Foi o que a gente tinha feito anteriormente. Perceba que a gente tem uma situação diferente aqui, né? Essa situação aqui que eu tenho em 3 dimensões, eu estou relacionando x, y e z de uma vez só numa mesma equação. Então essa equação aqui é uma equação de primeiro grau em 3 dimensões. Isso aqui corresponde a um plano. Tá bom? Então, como é que eu vejo que esse cara aqui corresponde a um plano? Para cada um deles, né? Então, se eu tenho liberdade para escolher quem são os x, y e z, eu sempre posso travar um desses caras aqui, x vale 0, por exemplo, e eu vou ver que eu tenho uma equação de reta em y e z, que relaciona y com z. Posso fazer a mesma coisa com y, tem uma relação de reta entre x e z, e travar z numa determinada posição, e tem uma relação de reta entre x e y. Então, sempre que a gente pega pares em pares, né, pegando nesse plano xy, no plano xz ou no plano yz, a gente vê que a gente tem uma equação de reta dada por essa mesma equação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é uma entidade que, ao cortar um plano para o qual x é constante, y é constante ou z é constante, ele corta e faz uma determinada reta com relação a essa posição. Só que como eu posso fazer isso? Eu posso travar essa posição de x, ou y ou z em uma posição qualquer. Então eu posso fazer isso infinitamente, né? E cada vez que eu fizer isso, então eu estou fazendo sempre retas infinitamente próximas umas das outras. Ou seja, esse cara aqui só pode ser uma equação de um plano. Tá bom? Então, quando eu tenho uma equação de plano como essa, né, e eu tenho um ponto que pertence a esse plano, um ponto com coordenadas A, B, C, por pertencerem a esse plano, ele vai satisfazer essa equação. Então isso quer dizer o quê? Se eu botar a coordenada x no lugar de x, coordenada y no lugar de y, coordenada z no lugar de z, né, botar a vezes azinho, b vezes bzinho, c vezes czinho, mais d igual a zero, esse cara aqui está respeitando, tem que respeitar se ele pertence a esse plano. Né? Com isso, então, a gente tem se eu tenho um ponto que pertence a esse plano, e esse ponto satisfaz a equação, eu chego numa expressão possível para D, que era aquele parâmetro livre ali que não estava multiplicando ninguém. Tá? Então D vai ser menos Azão vezes Azinho, menos Bzão vezes Bzinho, menos Czão vezes Czinho. Trazendo isso de volta para a equação original, substituindo esse cara no lugar de D, a gente joga aqui, e depois a gente vê então que eu tenho Azão aparece 2 vezes, Bzão aparece 2 vezes, Czão aparece 2 vezes, e a gente chega numa equação alternativa para o plano. Né? Então se eu tenho um plano que passa por um ponto A, B, C. Deixa eu até editar aqui, né, que tem um errinho aqui. Esse carinha aqui é o A. Então eu tenho x menos A, y menos B e z menos C, cada um deles multiplicado pelos coeficientes originais. Então eu tenho A vezes x menos A, B vezes y menos B e C vezes z menos C. Tudo isso vai ser igual a zero. Isso é uma equação também que corresponde à equação do plano, totalmente correspondente à equação anterior. Tá? Ou seja, né, se eu pego essa equação aqui, essa equação me indica uma coisa interessante. Né? Então, se eu pego essa equação e multiplico, por exemplo, por alguma coisa que está A na direção de I, B na direção de J e C na direção de K, então eu tenho alguma coisa que multiplica esse cara que está na direção de I, esse cara que está na direção de J, esse cara que está na direção de K. Faço o produto interno entre esses caras aqui. Né? Ao fazer o produto interno entre eles, eu vou chegar numa equação igual a zero. Né? Então se isso aqui está correspondente a x, esse cara na direção de I, ele vai ter que ser igual a zero. Esse cara na direção de J vai ter que ser igual a zero. E esse cara na direção de K tem que ser igual a zero. Tá? Fazendo o produto desses caras. Fazendo esse produto aqui, a gente chega nessa conclusão. X menos C vezes I, mais Y menos B vezes J, mais Z menos C vezes K. Produto interno desses dois caras, né, do que está descrito aqui por esses vetores que indicam as direções X, Y e Z. Ele vai ter que ser igual a zero, é o que está descrito nessa nossa equação aqui. E, portanto, a gente percebe então que esses carinhas aqui,
A na direção de I, B na direção de J e C na direção de K vai ter que ser perpendicular a um vetor que tem x na direção de x menos C na direção de I, y menos B na direção de J e Z menos C na direção de K. Tá? Talvez a minha explicação ficou meio confusa de começo. Né? Então, essa equação que está aqui seria exatamente a equação que a gente obteria se eu fizesse o produto interno entre um vetor que tem A na direção de I, B na direção de J e C na direção de K, por um outro vetor que tem x menos C na direção de I, y menos B na direção de J e Z menos C na direção de K. Fazendo dois vetores, né? Considerando que isso aqui é um vetor e isso aqui é um vetor, fazendo o produto desses dois caras aqui, a gente vai perceber, por essa equação, que esses dois vetores têm que ser perpendiculares uns com relação aos outros. Tá? Ou seja, sempre que eu tenho e eu sei que o meu sistema, né? Mais uma vez aqui eu esqueci, estava escrito C, na posição que não era. Tá? Então, qualquer vetor que pertença ao plano, né, se o plano A, B e C pertence ao meu plano, e x, y e z pertencem a esse plano também, esse vetor que tem x menos A na direção de I, y menos B na direção de J e Z menos C na direção de K, esses caras descrevem um vetor que está sobre o plano. Qualquer vetor que tem esse formato aqui é um vetor que está sobre o plano. Tá? Então, quando x, y e z pertencem ao plano, esse vetorzinho aqui é um vetor que pertence ao plano, e esse cara aqui a gente está vendo que ele tem que ser perpendicular a um vetor que tivesse coordenadas A, B e C. Ou seja, quando a gente olha para essa equação aqui, a gente está vendo que um plano ele pode ser caracterizado por um ponto, Azinho, Bzinho e Czinho, e um vetor normal ao ponto. Uma vez que eu tenho um vetor normal ao plano, tá? A, B e C, a gente consegue voltar no formato padrão. E o que a gente percebe, que não é trivial de ver, né? É que A, B e C, as coordenadas na direção de x, y e z desse vetor normal ao plano, serão exatamente os fatores que tem que multiplicar x, y e z na equação padrão do meu plano. Tá? Então, um vetor normal, se eu sei quem é o vetor normal, eu pego o que tem na direção de de x multiplica por x, o que tem na direção de y multiplica por y, o que tem na direção de z multiplica por z, mais alguma coisa, um coeficiente d que garante que a gente está num ponto do plano, isso aqui vai ser igual a zero e essa vai ser a equação do plano inteiro. Então a própria equação do plano, a equação padrão, esconde quem que é o vetor normal. O vetor que tem coordenadas A, B, Azão, Bzão e Czão é o vetor normal ao plano. Tá bom? É o que a gente está representando aqui. O plano é essa entidade que está aqui na parte de baixo. Um ponto, esse pontinho aqui tem coordenadas A, B, C, pertence ao plano. Qualquer ponto x, y, z que tiver nesse plano vai ser perpendicular a um vetor que tenha coordenadas A, B, C, segundo essa nossa equação que a gente tem aqui. Bom, quando a gente tem agora dois planos, né, se a gente tinha duas retas, na hora que a gente interceptava duas retas, né, a intersecção entre duas retas era ou um ponto ou infinitos pontos, se elas eram retas coincidentes, ou nenhum ponto se elas fossem retas paralelas. Quando a gente tem dois planos, mais uma vez, a gente tem situações diferentes. Né, dois planos, ou eles não se cortam, se eles são planos paralelos, ou eles são coincidentes, são o mesmo plano, então todos os pontos de um plano pertencem a um outro plano, ou se eles são planos não paralelos, né, e não coincidentes, se eles são planos que têm um ângulo entre eles, a intersecção entre dois planos, logicamente, só pode ser uma linha. Tá? Como é que a gente enxerga isso? Então, fazer uma intersecção de planos, né, interceptar duas coisas, basicamente a gente tem que respeitar, a gente está querendo descobrir quais são as equações que respeitam as equações dos dois planos ao mesmo tempo. Então eu tenho o plano 1, A1x, B1y mais C1z mais D1 igual a zero, e a equação do segundo plano, A2x, B2y, C2z mais D2 igual a zero. Através dessa equação aqui, a gente deve ser capaz de chegar numa determinada linha que caracteriza a conexão entre esses dois planos. Né? Mas o que a gente tem basicamente é isso. Eu tenho o primeiro plano, se eu conheço a equação do primeiro plano, a equação normal, o vetor normal a esse plano é A1, B1 e C1. O segundo plano está aqui, o vetor normal a esse segundo plano é A2, B2 e C2. E a intersecção desses dois caras, a linha que intersecta esses dois caras, né, é alguma coisa, portanto, né, qualquer vetor que tiver ao longo dessa linha aqui, ele vai ter que ser um vetor que está perpendicular tanto a N1 quanto a N2. N2, por que ele tem que ser perpendicular a N2? Porque essa linha faz parte do plano 2. Por que tem que ser perpendicular a N1? Porque essa linha também faz parte do plano 1. Tá? Então como é que a gente acha qual é um vetor que indica, né, qual é o vetor que caracteriza essa linha a partir dessas informações? A gente lembra das propriedades. Né? Se a intersecção pertence a ambos os planos, então ele tem que ser perpendicular aos dois e a gente pode utilizar o operador produto vetorial. Então, um vetor que caracteriza a direção dessa linha, né, é um vetorzão L aqui, que é o produto vetorial desses dois normais aos planos, N1 por N2. Tá? Então,
Lembrando, né, como é que a gente faz isso. Primeira linha, o produto vetorial entre duas coisas, a gente vai fazer um determinante de uma matriz, cuja primeira linha a gente tem os vetores i, j e k, e depois a gente tem as coordenadas dos outros vetores, né? Coordenada i, j e k de cada um dos vetores. Então, eu tenho n1 por n2, então eu vou botar n1 aqui, a1, b1, c1, por n2, a2, b2, c2, e a gente vai fazer esse determinante, né? Vocês fazem os produtos do jeito que vocês preferirem, né? Diagonais principais, menos diagonais secundárias. A gente vai chegar nesse formato aqui. Então eu sei que eu tenho L, o vetor que caracteriza essa linha, vai ser B1, C2 menos B2, C1 na direção de I, mais A2C1 menos A1C2 na direção de J, mais A1B2 menos A2B1 na direção de K. E isso, então, é o vetor que caracteriza essa reta. Tá, vamos ver um exemplo, por exemplo. Então, eu quero saber qual que é o plano que passa por 3 pontos diferentes. Tá? E essa é uma outra forma de caracterizar um plano. Tá? Então, a gente tinha visto. Um plano pode ser caracterizado por um ponto mais um vetor normal a esse plano. Tá? Dessa forma, a gente consegue caracterizar o plano. E ele também pode ser caracterizado por 3 pontos diferentes. Se eu tenho 3 pontos pelos quais um plano pode passar, a gente consegue descobrir. Só existe um plano que passa por 3 pontos que não sejam colineares. Tá? Se esses 3 pontos estiverem sobre uma mesma linha, a gente tem infinitos pontos que passam por eles. Se eles não forem colineares, se não estiverem sobre uma mesma linha, só existe um plano que passa por 3 pontos. E como é que a gente constrói isso a partir das informações que a gente já tem até o momento? Né? Quando eu tenho 3 vetores, eu consigo, a partir de 3 vetores, formar quando eu tenho 3 pontos, né? A partir de 3 pontos, fazendo a diferença, né? Distância, o vetor que leva de um ponto até outro, eu consigo formar 2 vetores nesse plano tranquilamente. Eu consigo formar 3 vetores até, né? Então a diferença desse cara com esse dá um plano, desse cara com dá um vetor, desculpa. A diferença desse cara com esse dá outro vetor e a diferença desse com esse dá outro vetor. Então, mas eu tenho, por ter 3 pontos, eu consigo formar pelo menos 2 vetores que não são colineares. Tá? Se eu só tivesse 2 pontos, eu tinha um vetor numa direção e outro na outra direção, mas eles eram colineares e isso não é suficiente para a gente descrever o plano. Tá? Então se eu tenho 3 pontos, eu consigo formar 2 vetores no plano. Uma vez que eu tenho 2 vetores no plano, eu consigo aplicar sucessivamente eu consigo aplicar da mesma forma, correspondentemente ao que eu tinha feito antes, a propriedade de produto vetorial. Se eu tenho 2 vetores que pertencem ao plano, o produto vetorial entre eles dois fornece alguma coisa que é perpendicular aos dois. Né? Lembre-se que é isso que representa o produto vetorial. Qual é o vetor que é perpendicular a esses 2 vetores? É isso que a gente mede quando a gente faz isso aqui. Então vamos fazer, né? Vamos escolher um determinado ponto de base. Nesse caso aqui eu escolhi o ponto de base 3, 2, 1. E os pontos das extremidades V1 e V2 são esses outros dois. Então para V1 vai ser ponto final menos ponto inicial, né? Esse vetor menos esse ponto menos esse ponto. E para o vetor V2 vai ser esse ponto menos aquele ponto. Então os dois têm a mesma origem nesse primeiro ponto aqui. E as coordenadas sempre, né? Coordenada final menos inicial. Então na direção de x, 4 menos 3. Na direção de y, 1 menos 2, 5 menos 1. A gente vê que o primeiro vetor é o vetor com coordenadas 1, menos 1 e 4. E o segundo vetor, seguindo a mesma lógica, menos 1, 2 e 2. Então esses dois vetores estão no plano. Com isso eu descubro quem que é anormal a esse plano. Anormal a esse plano, faço o produto vetorial desses caras aqui e a gente descobre que anormal vai ser alguma coisa que vale menos 10 na direção de I, menos 6 na direção de J e mais K. Tá? E a gente viu que a equação, uma vez que eu conheço o vetor normal, os coeficientes na direção de x, y e z, eles alimentam a equação do plano. Então, esse menos 10 vai na posição de A, esse menos 6 vai na posição de B, e esse 1 vai na posição de C. O que me resta é achar quem que vale, qual que é o valor de D. Então agora eu já tenho uma normal, e para achar o valor de D, basta eu pegar um ponto que satisfaz, e eu escolhi um daqueles 3 pontos, eu poderia escolher qualquer um deles. Escolhendo o ponto 3, 2, 1, por exemplo, eu tenho 10 vezes 3, menos 10 vezes 3, menos 6 vezes 2, mais 1, mais D igual a 0, e com isso a gente descobre que D vale menos 41. E a equação do plano, portanto, correspondente àqueles pontos, né, é a equação menos 10x menos 6y mais z menos 41 igual a 0. Essa é a equação que descreve o plano que passa por aqueles 3 pontos. Então, acabamos de ver que utilizando propriedades de produto vetorial a gente consegue mostrar que só existe um plano que passa por 3 pontos. Né? Outro exemplo. Qual que é a equação do plano que passa por um determinado ponto 251 e além disso é perpendicular a esse outro plano aqui e paralelo a uma linha. Tá? Então é um plano que é perpendicular a outro plano e paralelo a uma determinada linha. Então o que a gente tem por enquanto é um ponto
e para a gente caracterizar o nosso plano, a gente sabe que a gente precisa de um ponto e uma normal. Então a gente vai achar uma normal, tá? E essa normal vai ser o quê? A gente sabe que esse plano vai ter que ser perpendicular a esse outro plano. Então se ele é perpendicular a outro plano, as normais, como são perpendiculares aos seus planos respectivos, elas também serão perpendiculares, tá? Então a normal ao plano que eu quero achar, que é o que eu estou chamando de n, vai ser perpendicular à normal a esse plano 1. Além disso, a normal a esse plano aqui, se esse plano é paralelo a uma linha, né, essa linha é caracterizada pela intersecção de dois planos, tá vendo? Tem um plano e outro plano aqui. Então a intersecção desses dois caras me dá uma linha, tá? E essa linha também vai ter que ser perpendicular à normal desse cara. Se o plano é paralelo à linha, a normal a esse plano é normal a esse camaradinho ali, tá? Deixa eu sair da parte de edição aqui. Então, a normal que eu estou procurando vai ser perpendicular tanto à normal ao plano 1, quanto a essa linha que caracteriza a intersecção desses dois planos. Então, mais uma vez, produto vetorial, n vai ser n1 vezes L2, e esses camaradinhos aqui, a gente precisa ver quem que são, né? N1 é fácil, N1 é simplesmente as coordenadas normal a esse plano que está aqui, 3, menos 1 e 2, está aqui aparecendo, N1 está aqui, 3, menos 1 e 2. Agora, para achar quem que é a normal, a linha que é caracterizada pela intersecção desses dois planos, a gente faz um produto vetorial desses vetores normais que a gente tem aqui, e a gente chega, então, através desse produto vetorial, que o resultado é 23 menos 18 e mais 2. Então eu peguei 3, 1 e 2, que eu já tinha indicado, através dessa intersecção que foi resolvida num produto vetorial, eu pego o resultado desse produto vetorial, ponho na última linha e eu vou achar esse cara, e finalmente a gente acha a normal ao plano. A normal ao plano de interesse é 34, 40 e menos 31. E agora a gente já sabe que esse plano tem que passar por 251 e tem essa normal aqui. Então, substituindo 251 aqui dentro, a gente descobre qual que é o valor de D, que é 237, e a gente finalmente chega na equação do plano de interesse, que é 34x mais 40z menos 31z mais 237 igual a zero, para respeitar todas as condições que estavam descritas anteriormente. Outra situação de interesse que a gente tem, né, é uma situação similar ao que a gente já tinha antes, quando a gente viu retas, né, retas num plano R2 ou em R3 até, mas quando a gente estava em R2 a gente viu com bastante detalhes como é que a gente calculava a distância de um determinado ponto a uma reta. Fizemos todo um raciocínio naquela ocasião que basicamente é similar a esse cara, né? Se um ponto pertencia àquela reta de antes, ou se o ponto pertence a esse plano atualmente aqui, e eu tenho a normal a esse plano que está nesse ponto aqui, tá? A distância, a normal, o ponto que eu quero descobrir a distância é esse ponto RST que não faz parte do plano, por exemplo, ele está aqui nessa posição. Então eu vou pegar e vou passar a normal a esse plano, eu vou pegar uma normal que passe exatamente por esse RST, tá? Ao fazer isso aqui, a distância que eu estou medindo é justamente essa, né? Uma distância na direção normal ao plano, essa é a menor distância possível entre esse ponto e esse plano. Então, na hora que eu faço isso, eu crio um triângulo retângulo aqui, de coisas ao longo do caminho, tá? E ao criar um triângulo retângulo, a gente consegue desenvolver uma fórmula para esse camaradinho ali, tá? Não vou mostrar todo o desenvolvimento, né? Se vocês tiverem interesse, é um desenvolvimento super similar ao que tinha sido feito antes para a distância de um ponto até uma reta. Basicamente o que a gente pega, né? Para achar essa distância, eu tenho valor absoluto da nossa equação padrão do plano, né? Então, era ax mais by mais cz mais d. No lugar de x, eu ponho a coordenada r, do ponto que eu tenho de interesse. Na coordenada y, eu ponho s. Na coordenada t, eu ponho t. Na coordenada z, eu ponho t. O valor absoluto desse camaradinho aqui, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Que é tipo, tem cara de uma hipotenusa generalizada aqui. E esse camaradinho aqui vai me dar a distância que existe entre um ponto e um plano. Tá bom? Se vocês tiverem interesse no desenvolvimento, vocês conseguem achar facilmente, mas acho que a gente não compensa a gente perder tempo fazendo a prova desse camaradinho aqui. Vocês verão que o formato é totalmente equivalente, né? Quando a gente tinha reta, a gente não tinha os termos em T e nem esse C aqui. Então, o formato padrão da reta era valor absoluto de A vezes R mais B vezes S mais C, o coeficiente da reta, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Estendendo esse cara para 3 dimensões, a gente vai chegar num formato totalmente correspondente que me dá a distância de um ponto até um plano. Tudo bem? Então, com isso, né, a gente explorou o que eu gostaria de passar para vocês sobre distâncias, sobre pontos e planos, tá? Desculpa, sobre planos e retas, né, coisas de primeiro grau.
com isso a gente está encerrando essa primeira parte de geometria analítica. E agora eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito longo e em seguida eu volto mudando as cores aqui para a gente falar um pouquinho sobre as próximas entidades que a gente vai estudar, que são círculos e esferas, né, respectivamente em 2 e 3 dimensões, tá bom? Valeu pela atenção, gente. Eu já volto gravando mais um pedacinho de aula. Falou, até mais.